Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus possa continuar presente em nossos corações e que Deus possa nos proporcionar momentos de estudo, por que não dizer de enlevos, por surpreendermos a cada momento a beleza que a doutrina dos Espíritos desperta em nossos corações. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, itens 14 a 17, de uma mensagem de Lacordaire, ditada em Abres, em 1863, que fala sobre o suicídio e a loucura. E Lacordaire discorre durante algum tempo nessas páginas que ele nos endereça, falando sobre o suicídio e a loucura, nos esclarecendo pontos bastante interessantes. Num dos pontos que a gente julga bastante interessante dentre toda a mensagem é quando ele fala da calma e da resignação, ou seja, a forma como a gente encara a vida, de que forma a gente encara a vida, isso pode ser benéfico ou maléfico para o nosso procedimento, para o desfecho das nossas encarnações. Então, quando ele fala da calma e da resignação, inclusive a resignação a gente estudou na reunião passada, que a resignação vem da compreensão daquilo que acontece conosco, sabendo que aquilo que nos acontece hoje nada mais é do que o resultado das nossas ações pretéritas. Algumas são provas, ou seja, são um teste que o espírito precisa passar para ver se está pronto a ser graduado acima da sua condição. Seria uma promoção espiritual para a qual nós precisamos passar por um teste, ou as expiações, né? São a quitação daqueles débitos que nós contraímos em encarnações passadas. Então, as provações são aquelas que nós precisamos ser testados. Às vezes o espírito tem dificuldade em lidar com o dinheiro, então ele vem com a prova da riqueza, para saber se ele consegue passar por aquela situação sem delinquir. Não é isso? Às vezes tem a dificuldade de perdoar um companheiro. Então, às vezes vem ao lado de um companheiro, de uma companheira muito difícil, para testar a sua paciência, testar a sua a sua capacidade de compreender e de perdoar e de aceitar aquele companheiro. Então, várias podem ser as provas, como também as expiações. Aqueles a quem nós magoamos em situações passadas, hoje vem ao nosso lado, nos cobrando a retificação dos atos equivocados que cometemos contra eles em outras situações do pretérito. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós entendermos isso, nosso coração aceitar isso como verdade, como certeza, nós teremos uma forma de encarar a vida de uma maneira mais otimista, sabendo que aqueles problemas que atravessamos no momento nada mais são do que temporários, são testes ou provas que têm começo e também terá fim, que depende da nossa forma de encará-lo, o tempo da sua duração, longa ou curta, de acordo com a nossa postura diante de tal fato. E ele fala que a loucura são choques que nós sofremos, situações que o espírito não consegue suportar, são traumas muito fortes que o espírito, então, não tendo uma estrutura psicológica para suportar aquilo, então perde a razão e é acometido de loucura, né? E ele fala ainda do suicídio, que o suicídio seria uma forma de nós nos livrarmos de tal problema aos quais nós não conseguimos suportar. Tirando isso, aquelas exceções que ele faz a respeito daqueles suicídios que são cometidos num ato de loucura, ou o espírito entra num estado de loucura tão forte, de alucinação tão forte, que ele, perdendo a razão, ele então tira a própria vida. Ou até no estado de embriaguez. No estado de embriaguez, perde também a razão e descamba para o suicídio, comete esse ato impensado, que é o suicídio. Tirando esses casos, os outros suicídios são fugas da realidade. São situações que o espírito não consegue suportar, então, tentando fugir da realidade, ele então tira a própria vida.
Isso prova que o espírito é um espírito materialista, que ele acha que saindo da vida, tirando a própria vida, os problemas estarão resolvidos. Lê do engano que ele comete, e isso ele vai perceber quando o corpo morrer e ele continuar vivendo, já que a vida do espírito independe da vida do corpo. E o espírita, mais do que ninguém, tem que estar atento para isso tudo, para a sua responsabilidade perante esse ato, que é um ato violento, principalmente contra Deus, porque só Deus, pois Deus deu a vida e só a Ele cabe o direito de retirar a própria vida que foi dada por Ele, não cabendo ao ser humano dispor da sua vida, somente a Deus. Então o suicídio é um ato, um atentado contra Deus. E o espírita, mais do que isso, mais do que ninguém, repetindo, tem que estar atento para isso, não só no seu caso pessoal, mas também e principalmente nos casos que o cercam, de pessoas que muitas vezes podem estar rondando com a ideia sinistra do suicídio e que nós precisamos estar atentos. O espírito, alguns pontos lá, Lacordaire nos chama a atenção para a invalidade, ou melhor dizendo, que não vale a pena apelar para a porta do suicídio por algumas razões. O espírito tem certeza da vida futura, e então ele sabe que matando o corpo não matará a vida. A certeza que a morte do corpo não extermina a vida do espírito, e longe dele se livrar de um problema que ora lhe aflige, ele causará mais um problema, ele chegará ao mundo espiritual com aquele problema não resolvido e ainda com mais um, de ter tirado a própria vida. Quanto maior a resignação que nós encararmos a vida, maior será a nossa recompensa no plano espiritual, ter suportado aqueles momentos de aflição e ter resistido heroicamente e enfrentado e vencido os obstáculos que se nos apresentaram. Longe de acabar com o sofrimento, o espírito, quando transpõe o portal da morte, ele vê que ele não só não morreu, como os sofrimentos continuam, e até mais acerbados do que antes, porque ele carrega também o remorso por ter abandonado a luta, ter deixado entregue à própria sorte os parentes e os amigos que aqui ficaram chorando a sua morte, e que ele abandonou a luta, deixando a eles, só a eles, a incumbência de levar a prova que ele não conseguiu suportar. E existe ainda a certeza de que aqueles entes queridos que nós deixamos, que estão do outro lado da vida, nos aguardando, nós não nos encontraremos com eles, porque nós estamos nos distanciando daqueles companheiros que resistiram heroicamente, e quando nós transpomos a portal da morte pelas portas do suicídio, nós nos afastamos desse companheiro, porque não somos dignos, estamos vibrando uma outra faixa, diferente daqueles companheiros a quem nós desejaríamos encontrar. Então, vários são os motivos, melhor dizendo, da não validade, ou não da ratificação, ou da validação do suicídio. Pelo contrário, nós devemos suportar as provas, as expiações, como testes necessários à nossa evolução espiritual, sabendo que, repetindo o ditado popular, que não há mal que sempre dure, nem o bem que fique para sempre. Tudo é passageiro. Tudo na nossa vida passa, tanto os momentos ruins quanto os momentos bons. E lembrando aquilo que Jesus nos falou, que quando ele esteve conosco aqui no plano físico, apesar de toda a corrupção do mundo, apesar de toda a derrocada dos padrões morais do mundo em que ele esteve conosco, ele jamais se deixou influenciar ou dominar-se pelo vício que campeava no mundo. Pelo contrário, ele disse: eu venci o mundo. E quando nós falarmos isso para alguém vai falar assim: olha, mas eu não acredito nisso. Não é uma questão de acreditar. Mesmo não acreditando, vai acontecer, quer acredite ou não. Se a pessoa não acreditar, pelo menos nós alertamos, porque vai acontecer. O suicídio não é uma solução para ninguém. Pelo contrário, a solução é encarar todos os obstáculos da vida com heroísmo, com estoicismo, com resignação, sabendo que Deus, Pai amoroso e bom que é, jamais deixaria seus filhos sofrerem em vão ou passar por situações
que não fosse para o benefício deles próprios, buscando assim o engrandecimento espiritual e o crescimento espiritual de cada filho e de cada ser. Muita paz a todos, muito obrigado.